Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro encontro do quarto módulo do curso Educação Espírita, um convite à juventude, né? Esse módulo tem 10 encontros. Hoje a gente vai falar o que é magnetismo e vai apresentar um pouco como a gente vai estudar magnetismo ao longo desses nossos 10 encontros, né? Lembrando, o nosso curso é composto de 5 módulos, né? Esse é o módulo magnetismo, o módulo seguinte é reencarnação. Em seguida, nós vamos retomar, o curso vai para a sua segunda edição e a gente vai repetir os 5 módulos, aprofundando os temas já expostos e trazendo novos temas, sempre cada módulo com uma temática central. Bem, o que é magnetismo, né? Não poderia ser outro o tema desse primeiro encontro. Eu vou falar de uma forma muito ampla, baseado na questão 27 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos vão afirmar para Kardec que o universo é composto de 3 elementos principais, né? Eu acho que elemento é a melhor palavra, né? 3 coisas, não sei, 3 elementos constitutivos, né? Se a gente pudesse resumir tudo o que existe em 3 elementos, quais seriam esses elementos, né? O espírito, e aí a gente vai entender espírito como, na sua essência, o ser espiritual, porque aí espírito inclui espírito puro, né? Anjos, em toda a escala de anjos, arcanjos, serafins e etc., né? Que somos nós amanhã, e também os espíritos que estão abaixo do nível humano, né? Os animais, tá certo? Os animais, plantas e etc. Então, espírito, né? Esse ser que se desenvolve ao longo aí dos milhões de anos, e chega, né, até onde a gente sabe hoje, chega, né, no patamar evolutivo de espírito puro e começa um novo caminho evolutivo. Então, esse elemento. O segundo elemento, os espíritos, até porque a gente tem que lembrar que eles estão naquela época no século XIX, a física era muito mais atrasada do que hoje. Então, assim, não se entendia, por exemplo, né, que hoje a gente sabe aí, né, muito claro, é aceito e muito claro que, por exemplo, o que Einstein provou, que matéria é energia. Na época de Kardec, a física não aceitaria uma afirmação dessa nunca. Então os espíritos vão falar para Kardec que existe a matéria propriamente dita, e existe um elemento de ligação, né, desse ser espiritual, do espírito com a matéria, que eles vão chamar de fluido, que a gente pode traduzir como energia. E eles tentam nessa questão mostrar que esse elemento fluido, ele tem características do que no século XIX se entende por matéria, como algo sólido, mas ele também tem características sutis, né? E aí ele fala, olha, não é 100% matéria e nem é espírito. É uma matéria extremamente sutil. É isso que os espíritos passam a ideia. Claro, se eles chegassem afirmando que matéria era energia, isso a mente, a capacidade intelectual e científica do século XIX, a ciência do século XIX não poderia nunca aceitar isso. Então, os espíritos superiores, eles sempre agem de forma didática. Existem coisas que eles não ensinam porque eles veem, não tem como a pessoa entender, vai gerar polêmica, vai gerar confusão e vai mais confundir do que ajudar. Por isso que quando a gente vê espíritos falando de coisas, né, médiuns dizendo que recebem mensagens de espíritos muito evoluídos, de coisas que ninguém entende e não faz sentido, pode ter certeza que é espírito mentiroso. Não precisa perder tempo. Por quê? Porque se é algo tão evoluído, tão complexo, um espírito realmente evoluído não vai revelar, porque é como você chegar para uma criança e começar a explicar uma série de coisas que é impossível que ela entenda e que só vai confundi-la. Então você olha e diz, eu vou explicar de uma maneira mais simples ou eu não vou tocar no assunto. Porque se eu for mostrar toda a complexidade de qualquer assunto que seja, eu só vou confundir, eu vou causar angústia e confusão.
Então, essa é uma característica dos espíritos evoluídos. Então, eles explicam, mostrando, né, que existe um elemento ali que não é propriamente matéria, que não é espírito, e que hoje, com o avanço da física, fica muito fácil entender, né? Porque se a gente já aceita que a energia é matéria condensada, né, então fica fácil dizer que tudo é energia, né, ou tudo é matéria sutil. Então, isso aí é só para a gente alinhar um pouco. Então, os espíritos vão responder para Kardec que existe espírito, existe energia ou matéria, como a gente queira, já acabei de explicar, e acima de tudo, Deus. Vamos chegar no magnetismo agora. O que é que nós estamos falando que é magnetismo? Magnetismo é uma definição nossa, né? Apenas inicial, é a nossa utilização, é como nós utilizamos essas energias. Ou no sentido mais amplo, é como essas energias se comportam no universo. O magnetismo estuda como o comportamento dessas energias. Que tipos de energias existem, se elas são fixas, se elas podem ser alteradas, se elas podem ser alteradas, como é que elas se alteram, e etc, etc. Então, o magnetismo é o estudo desse padrão energético. Do mesmo jeito que existe um estudo, uma reflexão específica sobre Deus, do mesmo jeito que existem áreas de estudo específicas sobre o espírito, né? Sobre o espírito humano, digamos assim, o espírito na fase humana. A gente tem a psicologia, tem a sociologia, tem a antropologia, são áreas que vão se dedicar a esse elemento constitutivo do universo. O magnetismo é o estudo dessas energias. Na física vai haver o estudo de energias também, né? E aí a gente vai ver energias extremamente específicas. Aqui a gente está chamando de magnetismo esse estudo geral e amplo de como essas energias se comportam. A gente pode afirmar que, num sentido amplo, por exemplo, a gravidade é uma área do magnetismo entendido como a gente está falando. Em que sentido? Os planetas se atraem energeticamente, né? Você não vai ver um planeta com o braço esticado segurando o outro. Você não vai ver o Sol com a cordinha segurando a Terra para a Terra não ir embora. Mas, por exemplo, para pegar o exemplo, embora pequeno, significativo para nós do sistema solar, quer dizer, o Sol, ele garante o movimento dos planetas. Ele garante que o planeta não vai embora. O planeta vai até determinada distância, depois ele é literalmente puxado pelo Sol. Senão ele continuaria indo embora. E, obviamente, se fosse a Terra, a gente iria nela. Obviamente, longe do Sol, a gente morreria de frio, né? Perderia calor e não teria uma fonte de calor para manter a vida. Então, é nesse sentido que a gente está estudando, são todas essas forças da natureza. Naturalmente, a gente vai começar a especificar porque a gente não dá conta de estudar isso. Tudo isso é impossível para uma mente humana e, para mim, mais ainda, que não sou estudioso, especialista de física, de forças gravitacionais e etc, etc. Mas isso é só para a gente dar uma ideia que o magnetismo, que as energias, né, a relação entre as energias e entre a matéria, é um elemento central do universo, né? A gente está falando só de três: espírito, esse elemento, né, energia, matéria e Deus. O que é que a gente vai estudar aqui? Né? Nós estamos tendo esse primeiro encontro, explicando o que é magnetismo no sentido amplo. Agora, nosso enfoque aqui vai ser extremamente prático, é um enfoque muito mais voltado para a nossa realidade diária, certo? Então, depois dessa ampla visão, vamos entrar nas especificidades. O que é que a gente vai estudar aqui? O nosso próximo encontro vai ser sobre... A gente vai começar a estudar o magnetismo nas relações humanas. Certo? Como que é isso? Como é que nós nos afetamos magneticamente? Trazer um pouco essa consciência, porque todos nós estamos toda hora afetando dezenas de outros seres humanos e estamos sendo afetados por dezenas e dezenas de seres humanos. Nós afetamos no nosso convívio direto físico. Quando a gente olha para alguém, a gente afeta aquela pessoa. Né? É muito comum, já tem experiências, né, o que eu chamo de experiências do óbvio, que são fascinantes e importantes, né? Do estudo dos campos magnéticos humanos.
Todos nós já sentimos que alguém estava olhando para a gente, mesmo que esteja olhando de costa. E a gente olha e a pessoa está olhando. Né? Ou às vezes a gente nem confere, mas a gente tem uma certeza tão grande, eu tenho certeza que alguém está olhando para mim. O que é isso, gente? Se uma pessoa está olhando para você nas costas, se você fosse simplesmente um ser material, você não tinha como perceber. Mas você sente que alguém está olhando para você. Né? E quando nós olhamos para as pessoas, elas também sentem. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e ela vira e olha para a gente. Você fala, achei que era fulano, que era conhecido. Ou então a gente vê uma pessoa conhecida, começa a olhar e a pessoa vira para a gente. O que é isso? O magnetismo. Esse é um exemplo dos milhares de exemplos que a gente vive todo dia do magnetismo nas relações humanas. A gente vai estudar um pouco isso. Né? Como é que a gente afeta energeticamente as pessoas, como é que as pessoas nos afetam energeticamente. Obviamente, nesse encontro nós não vamos esgotar esse tema, por isso que a cada ano a gente repete o módulo, porque a gente vai começar a estudar o magnetismo nas relações humanas. Vamos fazer uma introdução no próximo encontro. Depois, no ano seguinte, a gente começa a aprofundar. Certo? O nosso terceiro encontro vai ser sobre o magnetismo dos animais em relação a nós humanos. Como a gente já explicou no começo, né, deu a teoria, os animais possuem magnetismo. Cada espécie possui um magnetismo próprio e cada animal possui um magnetismo específico. Quando o princípio espiritual evolui, ele vai ficando cada vez mais diferenciado. Os animais possuem, né, um princípio espiritual, é um espírito em desenvolvimento, numa fase relativamente avançada. Então é muito fácil a gente perceber, já que há uma certa individualidade ali. Apesar de marcada por ser, né, por exemplo, um cachorro, tal raça tem tal perfil, mas ainda assim, se você tiver dois cachorros da mesma raça, nascer da mesma mãe, você vai observar individualidades, especificidades. Então a gente vai, sabendo desse magnetismo, a gente vai se perguntar um pouco como é que esse magnetismo nos afeta. Como é que nós afetamos magneticamente os animais? Né? E aí a gente vai também iniciar um campo de estudo extremamente interessante para tentar entender isso. Né? Todo mundo que já teve, né? Deixa eu voltar aqui, todo mundo que já teve relação humana e todo mundo que já teve animal de estimação sabe, se parar um pouco para pensar, vai ver que existem relações magnéticas, existem relações energéticas, existem coisas que a gente afeta e é afetado sem abrir a boca. Existem coisas que a gente transmite ideias, sentimentos, sem abrir a boca. Às vezes a gente encontra uma pessoa, conversa, e de repente sai super mal. E não tem nada a ver com o assunto, conversamos só coisas alegres. Outras vezes a gente está mal e sai super bem. Então, tudo isso são relações magnéticas. A coisa é tão interessante que a gente vai ver que hoje, oficialmente, muitos hospitais utilizam inclusive animais como terapeutas, né? Tem até a expressão animais terapeutas já, que vão ajudar em câncer, autismo, síndrome de Down, doenças imunológicas, enfim, uma série de coisas. Há um elemento magnético aí. A gente também, no encontro seguinte, no quarto, vai estudar o quê? O magnetismo dos vegetais, né? Como a gente se relaciona com esse magnetismo, como a gente pode aprender a se relacionar melhor com as plantas, como isso pode nos ensinar a ter uma relação mais bonita com a natureza, né? Com a natureza vegetal, né? Com o reino, né? Como se diz, com o reino vegetal. No encontro seguinte, né? Nós vamos aí, né? A gente observa que a gente está indo nos principais reinos da natureza, né? Os seres humanos, os animais, os vegetais, e vamos refletir um pouco sobre o magnetismo dos minerais. Né? Hoje a gente já sabe que existe também uma escala evolutiva dos minerais. Existem minerais que são mais organizados do que outros, né? Existem minerais que já provam, digamos assim, que eles são capazes de criar determinadas estruturas. Então é muito interessante isso, a gente vai abordar um pouco, vamos trazer, né, vamos botar aí algumas imagens, algumas fotos, para entender, quer dizer, hoje a gente já pode dizer, né, os espíritos já diziam, mas a gente já pode dizer hoje com referências e com evidências científicas de que existe sim algo que estrutura o reino mineral
Também, tá certo? E esse algo que estrutura as pedras, os minérios, ele tem energia, porque o próprio mineral é energia, né? E tudo que possui energia, portanto, tudo que existe, tanto assimila quanto libera energia, né? A gente, em todos os reinos, né? Nós, os animais, as plantas e os minerais, assimilam e liberam energia. É um exemplo amplo, mas eu acho que ajuda a entender. Quer dizer, o que é uma bomba atômica? São minerais liberando energia em grande intensidade. É basicamente isso. Você pega um elemento mineral e provoca uma liberação intensa de energia. Isso é a bomba atômica. Só para a gente entender que nós não estamos aqui falando de nada sem sentido, absurdo. É algo que está na natureza. Ah, mas é só o urânio que libera energia? Não. Todos os minerais liberam energia. E todos os minerais também retêm energia. Tá certo? É um pouco mais interessante. Eu vou desviar um pouquinho aqui, mas assim, não vai desviar, mas é um exemplo mais específico. Os objetos, eles não só trocam energia com o ambiente, mas eles também gravam. Essa energia também tem informação. Então, se você pega qualquer objeto e você é capaz de acessar aquela informação, você vai saber toda a história daquele objeto. É ficção científica? Não. Se chama psicometria. É uma faculdade humana e existem pessoas que têm isso. A pessoa pega um objeto e, por meio daquele objeto, ela capta a história que aquele objeto esteve envolvido. É uma faculdade estudada já, né, há mais de 100 anos com certeza, tem vários livros sérios. O Ernesto Bozano, que foi talvez o maior estudioso específico da mediunidade, estuda psicometria. O Hermínio Miranda estuda psicometria, é muito interessante. Então, por exemplo, eu tive um amigo que conheceu uma pessoa que tinha psicometria, e ele ia no centro espírita e as pessoas traziam relógio, caneta, e ele pegava e contava a história da pessoa. A partir do toque, no relógio, na caneta, no lápis, numa roupa, etc, etc. Então isso é uma prova, né, evidente, uma prova inegável, que o objeto, além de trocar energia, essa energia contém as informações da história dele. Tem muita coisa interessante para a gente estudar aí, por isso vamos precisar de muito tempo. Agora, depois que a gente estudou os reinos, nós vamos voltar num outro nível para nós, seres humanos. Como se dá essa troca nossa, né, humano, com os outros seres humanos, com os animais, com os vegetais e com os minerais? Como é que isso acontece? E aí a gente vai estudar o que a gente vai chamar aqui, de uma maneira geral, de ponto magnético. Pode chamar de chakra, pode chamar de centro de força. Nós não vamos, né, nesse momento, investir muito tempo em terminologia, mas é fundamental entender que existem pontos do nosso corpo principais que realizam essa troca de maneira mais intensa. E a gente vai ver que esses pontos possuem também individualizações. O que é isso? Existe um ponto no corpo que recebe e troca uma energia mais sutil. Outro ponto no corpo é energia menos sutil, energias boas. Outro ponto do corpo é energias mais ligadas à emoção. Outro ponto do corpo é energias mais ligadas à expressão artística, à criação, à arte. Então, tudo isso a gente vai mapear um pouco e vai mostrar como eles funcionam e como é que a gente lida com eles. No encontro seguinte, nós vamos falar sobre magnetismo e autoconhecimento. Como o magnetismo, como esse saber de utilizar as energias, pode nos ajudar a conhecer melhor quem nós somos, os nossos desejos, as nossas histórias, né? Porque tudo aquilo que a gente é e que a gente deseja fica energeticamente registrado. Na verdade, funciona assim: aquilo que nós somos transforma as energias ao nosso redor e apresenta quem nós somos. E, ao mesmo tempo, esse conhecimento do magnetismo pode nos ajudar no nosso impulso sincero de transformar quem nós somos, para nos tornarmos melhores. Seja vencer um vício, seja ampliar uma virtude. Todos nós temos vícios e virtudes, obviamente.
certo? Então, aí a gente vai ver como é que é essa aplicação do magnetismo no autoconhecimento, né? Para que a gente entenda um pouco, existe algo que se chama, no geral, de aura. Não é áurea, é aura, tá certo? Áurea é de ouro, a lei áurea é outra coisa, é aura, A-U-R-A. O que é a aura? A aura é justamente essa energia, esse campo magnético que nós geramos. Tudo que existe tem um campo magnético, né? Já dá para entender isso. Existem pessoas que veem essas energias. Então a pessoa olha para a outra e vê ela, né, irradiando determinado tipo padrão energético. Não precisa de mais nada, ela já sabe com quem está falando, literalmente, do ponto de vista mais profundo. O que é que aquela pessoa gosta, o que é que ela não gosta, quais são os hábitos principais, quais são as preocupações centrais da vida dela, se ela se preocupa mais com dinheiro, se a emoção dela está voltada para os prazeres materiais, principalmente, estão falando de coisas predominantes, se a atenção dela está voltada mais para o intelecto, para o saber, se ela tem relações afetivas mais de fraternidade ou de inveja, se ela é uma pessoa que está sempre disputando, enfim, né? É quem nós somos a partir da nossa energia. Por isso, no plano espiritual, tem coisas que não cabe nem discutir, né? Basta só ver. Estou falando de espíritos já lúcidos. Espíritos ainda ligados à Terra, eles continuam tão cegos quanto a gente. Mas espíritos mais lúcidos, não tem o que discutir. Ele olha e sabe quem você é, ponto. Não tem o que discutir, né? Fulano é isso, né? Como quem diz assim, né? Fulano tem cabelo claro, tem olho claro. Fulano tem um cabelo preto. Não tem o que discutir, tá ali. É só olhar e ver. Então, assim, a gente vai refletir um pouco sobre isso. No encontro seguinte, né, já no 8º encontro, a gente vai discutir um pouco como trabalhar o equilíbrio, né? Esses 3 últimos encontros estão bem ligados, dos pontos magnéticos centrais. Eu identifiquei que eu tenho um determinado tipo de dificuldade, de desequilíbrio. Como eu reequilibro isso? Como o magnetismo pode me ajudar nesse processo? Eu tenho um distúrbio de emoção, de ódio, eu sou sempre odiando, estou sempre com mágoa. Como é que o magnetismo pode me auxiliar, gente? Não é mágica, mas me auxiliar poderosamente nisso. Tá certo? Então a gente vai discutir um pouco isso, porque a gente já vai ter entendido a função dos pontos magnéticos centrais, já vamos ter falado sobre autoconhecimento e depois a gente fala sobre como atuar magneticamente nesses pontos, seja com a ajuda de alguém, seja individualmente, dependendo do caso, né? Até você mesmo. Depois a gente vai fazer uma relação disso com o nosso corpo espiritual. Que relação existe entre esses pontos magnéticos e o perispírito, né? E, obviamente, quando a gente fala de perispírito, a gente fala das nossas relações espirituais, mediúnicas. E aí a gente vai ver relação magnetismo e mediunidade, né? Não existe contato mediúnico que não seja magnético. Não existe contato humano que não seja magnético. Certo? E aí a gente vai começar a entender que quando a gente está dialogando com espíritos, o espírito está se comunicando pela psicofonia, é magnetismo puro, né? São forças magnéticas que transmitem a mensagem, que transmitem as sensações, que criam um determinado padrão nos ambientes, né? De paz, de alegria, de leveza, de bem-estar, de descontração, de concentração e etc. Tudo isso são energias magnéticas, tá certo? Que todos os seres inteligentes, né, que estudam aprendem a utilizar, sejam encarnados ou desencarnados, certo? E o nosso último tópico vai ser cura magnética, né? Que é o desenvolvimento, né, dessa parte mais voltada para a nossa conduta. A cura magnética é um tema muito amplo, né? Como todos que a gente está abordando aqui. É um tema que tem várias aplicações, tá certo? Você tem hoje um trabalho muito exitoso de utilizar o magnetismo para a cura da depressão, tá certo? Conversei com várias pessoas que estão ligadas diretamente a esse trabalho e todos nos relatam que é algo espantoso, né? O quanto o magnetismo ajuda poderosamente a lidar com depressões seríssimas. Então, é algo que vale a pena a gente atentar. Mas também as cirurgias espirituais, na sua maior parte, são simplesmente cirurgias magnéticas, né?
Hoje em dia, até onde eu saiba, se tiver muito raro, não se faz mais cirurgia cortando o corpo, abrindo como se fazia antes, que era muito legal, né? Diga-se de passagem, como prova, né? A gente não precisa, mas às vezes precisa provar que a gente é ignorante mesmo, né? Espírito ainda ligado à matéria, então o espírito ia, abria o corpo da pessoa e tirava. Óbvio que se a pessoa não sentia dor e não sentia, o que é que tinha ali? Tinham fluidos magnéticos para adormecer aquela parte do corpo. Então a gente vê cirurgia, o sujeito operando o olho, abrindo o peito, serrando a cabeça. Tem cirurgia que o médium, né, incorporado, pega o serrote, serra a cabeça, ajeita lá o negócio e tampa e fica tudo bem. O Eurípides realizou pelo menos 2 cirurgias de amputação de perna. Né? Chegou lá uma pessoa que teve uma pedra enorme que esmagou a perna, não tinha como recuperar. O Eurípides pede para um dos seus alunos ir no frigorífico lá, pegar o serrote, e ele serra. A pessoa não sente nada de dor. Você imagina você ter uma perna serrada, sangue frio, digamos, e não sentir nada. E cicatriza e não infecciona com serrote de usava em carne, né? Você imagina aí a probabilidade de infecção. Então tudo isso é o quê? É a utilização de energias espirituais e materiais e humanas, né? Energias magnéticas. Então, tudo isso está dentro desse tema cura magnética, né? Desde tratamento e cura de depressão a cirurgias de amputação de órgãos. E nesses, né, além desses 2 exemplos, tem as milhares de cirurgias que ocorrem diariamente no Brasil espirituais, né? Você chega, o espírito simplesmente ele usa às vezes uma caneta, às vezes só o dedo, né? Só para poder a pessoa não ficar achando que não está acontecendo nada, e sem tocar na pessoa ele opera. Já tive testemunho de várias pessoas que foram operadas, depois vão no médico fazer o exame e o médico diz: olha, você estava com tal problema, eu estou vendo aqui que você já foi operado, né? Já tirou o cisto, já tirou tal coisa, o abscesso que a gente ia marcar a cirurgia. Então, isso eu já, assim, com diversas pessoas que nem acreditavam, né? Tipo assim, eu fui porque não custava nada, depois fui fazer minha cirurgia normal e chegou lá e estava. E é bom que faça, porque cada tratamento, né, magnético, ele tem suas características, não é mágica. Então, ele não dispensa um acompanhamento médico. É legal que vá até para provar para os próprios médicos, né? Diz: olha, esse lugar aqui tá operado, né? Tem uma cicatriz de cirurgia. Isso é atuação magnética. O que o espírito está fazendo ali, ele está utilizando energias, várias energias, para tirar uma pedra nos rins, ou para desobstruir uma veia, e etc, etc. Então, tudo isso está nesse encontro cura magnética. Bem, gente, hoje a ideia é essa, né? Apresentar um pouco o que é o magnetismo, mostrar que ele está em todos esses, né, esses aspectos, essas dimensões da vida e muito mais, mas a gente vai trabalhar nessas dimensões. A gente vai iniciar cada um desses temas. Eu acho que deu para sentir que cada tema, né, vai se desenvolvendo e gera assuntos extremamente interessantes. E a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? Em torno dos primeiros 30 minutos, né, a gente vai expor o tema. Esses temas sempre estarão, né, com o apoio de um texto, que vocês podem pegar aqui no blog e baixar. E a gente vai reservar em torno de 15 minutos, né, para o nosso diálogo mediúnico, tá certo? Onde a gente vai fazer sempre 2 ou 3 perguntas ao nosso coordenador espiritual desse módulo, né? Como vocês já sabem, cada módulo tem um coordenador específico. O espírito que nos coordena é um espírito profundamente ligado ao magnetismo, à medicina, tá certo? É o amigo espiritual que está também sempre presente no Pode Sim, né? Hoje Nova Geração, a gente estou com o nome antigo ainda. E ele é o coordenador desse módulo, né? Um assunto que ele tem muito carinho, tem um profundo saber, né? Assim, já tivemos a oportunidade de comprovar em várias reuniões o quanto ele sabe, o quanto ele consegue realizar em termos de trabalho magnético. E, obviamente, ele é que está dando, né, a maior parte de enriquecimento e de orientação para esse módulo. Nosso papel aqui, sem tirar a nossa responsabilidade, é mais de
um organizador e de um estudante, de um aprendiz, tá certo? Embora a gente seja, obviamente, responsável por tudo que fala. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente, vai em várias fontes, a gente consulta pessoas que conhecem o assunto, mas a coordenação espiritual e geral é desse amigo que vai sempre ter essa segunda etapa, onde ele conclui com reflexões, estudos e responde algumas perguntas que surgem ao longo do nosso estudo. Bem, quero dizer que é sempre uma enorme alegria estar com vocês. O nosso projeto está continuando, graças a Deus. Tivemos um pequeno lapso aí que não foi desejado, entre o módulo 3 e o 4, mas a gente está fazendo realmente um esforço sincero para que isso não mais ocorra, tá certo? A gente vai realmente dar continuidade a cada semana e não queremos mais intervalo entre um módulo e outro, Todo o projeto, na verdade, são de 52 encontros por ano. E é assim que a gente vai, fazer o máximo para conseguir. Se Deus quiser, iremos conseguir também com a ajuda vibratória e magnética de vocês. Um grande abraço, Sintam-se abraçados, sintam-se envoltos em nossas energias magnéticas e espero também que vocês retribuam. Vamos agora para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo possa estar sempre presente em nossos corações, para que consigamos, com destemor, com alegria verdadeira, com disposição de servir, entendermos as divinas verdades trazidas pelo Consolador, que não fiquemos na superfície como tolos que acham que sabem, que acham que podem, que acham que têm que ser obedecidos, que querem mandar. Não sejamos esses tolos. Sejamos aqueles que possuem humildade verdadeira, que sentem que podem aprender mais, que sentem que precisam desenvolver-se muito ainda para se tornar um bom discípulo do Senhor. Sejamos aqueles que estão dispostos a aprender e, acima de tudo, que estão dispostos a praticar em seu dia a dia tudo o que aprende sob a inspiração maravilhosa de Jesus de Nazaré. Podemos começar o nosso diálogo. Muito obrigada pela sua presença hoje. Como uma primeira pergunta, qual é a importância de compreendermos o magnetismo? Para vocês encarnados, o magnetismo revela como se deve viver. Não iremos tratar nesse curso de magnetismo utilizado por nós, pelos desencarnados. Isso seria inútil e seria excessivamente complexo para as vossas mentes e para vossos corações. Não seria bom para vocês. Vamos tratar magnetismo de vocês, para que vocês entendam melhor. E isso é importante, porque o indivíduo ainda tão tacanho, com a mente tão fechada, mesmo espírita, não sabe se portar com dignidade e com sabedoria nas situações da vida, porque não entende o que significa leis magnéticas. Vive muito tolamente. Não entende que quando gera uma calúnia, e essa calúnia se propaga, toda vez que mais uma pessoa gera energias ruins por causa desta calúnia, essa energia vai para a fonte, para a origem da calúnia, percorrendo toda a cadeia, como um choque elétrico, só que cada elo da cadeia, na maioria das vezes, amplia a sua carga. Então lança a calúnia hoje, uma semana depois está recebendo energias terríveis
de dezenas ou de centenas de pessoas. Espíritas sequer entendem isso, minha filha. É assustador vermos isso. Eu digo espírita porque espera-se que estudasse mais, que tivesse inteligência mais aberta, mas não tem. Então precisa entender isso. Entender leis magnéticas não é sair dizendo sou magnetizador, tenho curso, o papel que diz que eu fiz curso, ou sei falar as palavras, ou sei fazer gestos. Não é isso. A essência não é essa. A essência é entender que toda hora estamos gerando reações magnéticas em tudo ao nosso redor. Pessoa chega em casa e diz: detesto essa casa. Começa a impregnar as paredes dessa casa de energia ruim, que vão se acumulando e depois vão ser assimiladas pela pessoa de novo. Será que vocês realmente entendem isso? Pela prática, a maioria não entende nada disso. Fala, mas não entende. Então, é importante este curso. O que quero com ele? Qual o nosso objetivo? Meu e de outros que me auxiliam nesse trabalho, muitos outros. Que vocês sejam magnetizadores com consciência. Porque magnetizadores já são. Quantas vezes olham para um irmão com ódio e geram doenças e serão responsáveis? Não tenha dúvida disso. Quantas vezes não veem alguém na rua e jogam cargas energéticas grosseiras? Terão que colher isso, porque é lei de Deus. Precisam se conscientizar que todos vivemos em uma realidade de trocas magnéticas. E disso ninguém escapa. Isso, para mim, é o central. Há muitas outras coisas. Mas o principal é mostrar que é inevitável as consequências das relações magnéticas que todos vocês estabelecem a cada instante. E como o magnetismo pode nos ajudar a construir a civilização do terceiro milênio? Entendendo, filha, que países possuem personalidade magnética. Quando olhamos Brasil, Chile, Paraguai, Rússia, Índia, Itália, Nova York ou Estados Unidos, filha, cada grupo humano tem um perfil magnético formado pelos indivíduos. Preciso o indivíduo entender que ele é construtor disso. Como estou construindo o perfil magnético da casa que moro, do meu prédio? Como estou construindo o perfil magnético de minha cidade? Parece muito distante, mas quando vocês podem ver isso, ficam espantados. Nossa, é verdade. Olha que coisa linda, olha que coisa horrível. Ninguém pode existir sem ter um perfil magnético, filha. Ninguém. Tudo que existe possui perfil magnético. O Cristo possui um. Cada apóstolo possui um. Cada criminoso também possui. E cada grupo, cada casal, cada família, todos possuem perfis magnéticos. Por isso, pensar que tipo de padrão energético quero ter na minha coletividade. Como posso construir isso?
Que energias quero emitir para impregnar minha coletividade? Eu não falo, agora vou emitir 5 minutos de energia. Não, porque não é nem brinquedo de pilha. É mais profundo. Eu posso, em algum momento, concentrar e ampliar minhas energias. Mas só se amplia o que se tem. No meu dia a dia, eu cultivo que tipo de perfil magnético? Porque não adianta, me perdoe, mas é uma palhaçada. Chega médio em reunião mediúnica e agora eu vou me concentrar. Ora, aquele indivíduo passou a semana vendo pornografia. É uma palhaçada, não vai conseguir coisa nenhuma, vai conseguir dar trabalho. Porque não educa-se. Então vem o juízo todos os dias. É por isso que não participo de muitos trabalhos, porque não querem nada, querem usufruir do trabalho dos bons espíritos. Mas aqueles que querem construir são nossos amigos, sim, de coração. Para esses falo com emoção. Querem, não importa se são atrasados, importa que querem. Porque Jesus diz, vinde a mim, tem que querer vir. Ele não diz, vou atrás de vocês de qualquer jeito. Não. Se você está perdido e me chama, eu vou atrás, diz o mestre, como fez com a ovelha. Se não está perdido, se sabe que eu estou aqui, venha você. Quem é espírita já sabe que Jesus existe, tem que ir até ele. Então, filha, esses que fazem um esforço diário, quando param e se concentram, geram energias profundas e maravilhosas. Como construir uma civilização nova? É um tema tão maravilhoso, minha filha. Por que não tratar os indivíduos viciados no crime com magnetismo? É possível. Fazer regressões profundas em suas mentes, como se faz aqui, no plano espiritual, na Universidade de Maria da Nazaré, e em muitas e centenas de outras. Fazer com que eles vejam onde está sua dor que lhe foge. Por que não usar magnetismo para despertar a partir do toque magnético a sensibilidade deles? Que existe, são filhos de Deus. Está embutido, mas são filhos de Deus. Por que brasileiros hoje não usam o magnetismo de forma amorosa e poderosa para fazer com que a corrupção gere peso de consciência? Por que não querem fazer? Paulo diz que a consciência deles arda por causa da minha boa conduta. Por que brasileiros não querem seguir o conselho de Paulo? Possível fazer isso. Ao invés de estar criticando e falando, porque muitos falam com inveja até. Por que não concentradas? E vamos fazer prece, vamos enviar magnetismo para que o arrependimento toque o coração deles. Ou não acreditam em Deus mais, ou não acreditam no poder do amor. Quem acredita faz isso, filha. Em vez de ficar criando umas ondas de revolta, porque ajuda você a serem manipulados. Revolta, porque não presta, porque nada serve, só tolice. Porque não tem postura digna cristã. Ao invés de estar falando, vamos silenciar. E vamos todos juntos mentalizar essas pessoas. É ver que apesar dos crimes, talvez aquele, sim, um bom pai de família. Vamos pegar essa dimensão, por exemplo, do bom pai de família e ampliar mentalmente. Fazer com que ele sinta, você foi um pai tão bom, por que não pode ser bom com o filho de outros? Porque gera tristeza no coração de outros filhos, se seu filho é tão carinhoso. É um exemplo. Estude a personalidade de quem quer você ajudar e veja o ponto bom, filha. Não, o ponto bom dele é que ele sempre foi um amigo bom. Olha, você foi bom com seus amigos. Por que você não pode ser bom com os amigos que você ainda não conhece? Mentalizar isso, enviar essas energias para que esse sentimento de fraternidade com pouco se amplie. Assim é que se curam almas, filha.
Assim que se constrói civilização do futuro. Não jogando pedra, falando mal, pulando na podridão. É isso que estão fazendo hoje. Vê a podridão e pula dentro para tomar banho junto na lagoa de podridão. Ao invés de ficar fora, é dizendo, veja, você tem uma parte limpa. E se todo o seu corpo fosse limpo ao invés só da sua mão, ou do seu braço, ou da sua cabeça? Isso que educa, filha. Magnetismo para construir civilização do futuro precisa ser conhecido e ser direcionado para energeticamente estimular a ampliação da parte boa de cada ser. E quando eu digo ser, falo indivíduo, ser família, ser estado, ser nação, ser planeta. Qual parte boa do Brasil? Qual parte boa dos Estados Unidos? Qual parte boa da China? Qual parte boa do planeta Terra? Tem que haver, porque é obra de Deus. Algo fica intocado sempre, porque essa é a porta. Quando o mestre fala, eu sou a porta, ele está dizendo isso. Eu sou aquele que pode ampliar a tua parte boa e te salvar. É isso, porque eu não olho o teu defeito simplesmente, eu vejo o bem que você tem. Vendo o bem que você tem, eu posso fazer ele crescer. Eu invisto não em dizer você não presta, você roubou, você mentiu, você traiu. Não. Eu invisto minhas energias direcionando para a sua melhor parte, para a sua parte mais bela, mais digna, mais nobre. E essa parte bela, digna e nobre que todos, mesmo os demônios, se existissem, teriam, porque estão dentro da criação divina, tem. Investindo nessa parte, magneticamente, psicologicamente, juntando tudo, eu faço ela crescer. E ela crescendo, ela vai limpando, purificando todas as outras. Isso é acreditar no amor, filha. Isso é agir de tal forma que se construa a civilização do futuro. Que vocês fiquem em paz. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.